Melhor lateral direito do Brasil, convocado para a seleção brasileira, desejado por outros clubes grandes do Brasil. Esse, por incrível que pareça, é o Willian, mas não o de agora, mas sim de um tempo não muito distante, o que nos leva à pergunta: o que aconteceu com o Willian? E nesse vídeo eu reuni não apenas números, mas também outros fatores que quase ninguém fala sobre eles e que com certeza podem ser a justificativa para a má fase do jogador. Mas antes, eu quero pedir para você deixar aquele like cabuloso aí embaixo, que ajuda demais o canal, e principalmente porque esse vídeo aqui, ele foi um pouco trabalhoso de fazer. Eu tive que fazer muita pesquisa, pegar muitos dados, pegar muitas notícias. Então, se você puder deixar aquele like para fortalecer desde o início, eu agradeço demais. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para sempre que sair de novo, você ser avisado, fechou? Tamo junto. Pô, o cara já tá se despedindo no começo do vídeo, é foda. Bora pro vídeo! Fazendo aquele breve resumo sobre a carreira do Willian antes de chegar ao Cruzeiro. Ele teve passagens pelas categorias de base do Juventude e do Internacional, clube pelo qual foi revelado em 2015, e o impacto foi imediato, porque logo ele virou titular do Colorado e no ano seguinte ele foi convocado para disputar os Jogos Olímpicos pela seleção brasileira sub-23, que viria a ser campeã contra a Alemanha nos pênaltis. O Willian ficaria no Inter até o ano seguinte, 2017, quando teve a sua venda acertada ao Wolfsburg da Alemanha. A passagem do Willian pelo país não foi incrível, mas ele teve bons números para um lateral. Pelo Wolfsburg, foram 83 jogos, 5 gols e 5 assistências de acordo com o site O Gol, mas foi na Alemanha que o Willian viveu provavelmente o pior momento da sua carreira. Em 21 de fevereiro de 2020, ele teve uma lesão de LCA no joelho direito, que é quando você rompe o ligamento cruzado anterior do joelho, sendo considerada a lesão mais grave que um jogador pode ter. Vocês devem ter visto aí nesse print do gol que tem o Schalke 04 na foto. É porque o Willian também jogou lá em 2021, emprestado pelo Wolfsburg. E sua passagem durou apenas 9 jogos, pois durante um treinamento, em março daquele ano, quase um ano depois da sua lesão, ele sofreu uma nova lesão. A mesma lesão, inclusive, mas agora no joelho esquerdo. Em novembro do mesmo ano, o Willian sofreu mais uma lesão ligamentar no joelho. E aí, a sua passagem no futebol europeu teve fim, pois quando chegou em 2022, o Wolfsburg não quis renovar o contrato do jogador. E a pergunta que fica é: como que esse cara ainda consegue caminhar? Mas meus amigos, não só caminhar, mas o destino reservava coisas ainda maiores para a carreira do Willian. Sem jogar desde março de 2021, o Willian fechou com o Cruzeiro em dezembro de 2022. E desde o início, os comentários que eu vi sempre foram uma mistura de otimismo com boas expectativas, falando sobre a situação física dele, mas ressaltando que ele tinha capacidade de entregar um futebol de qualidade. E foi uma situação até curiosa, porque o normal é você negociar com o jogador e depois fazer os exames médicos antes de assinar o contrato. Mas a situação do Willian era tão complexa que o Cruzeiro convidou ele para fazer exames médicos antes e, dependendo dos resultados, começar uma negociação. Claro que faz todo sentido pelo contexto do histórico de lesões do jogador, mas foi a primeira vez que eu vi isso. E falando em primeira vez, o primeiro jogo do Willian foi na derrota contra o América, no Campeonato Mineiro de 2023. O Cruzeiro perdeu por 1-0, mas o Willian jogou simplesmente os 90 minutos. E isso depois de quase 2 anos sem nem colocar o pé em campo. E se a minha memória não estiver me traindo, ele foi bem naquele jogo. Mas apesar disso, eu lembro que se instaurou logo depois da partida uma desconfiança, porque nos 4 jogos seguintes, o Willian não entrou em campo e muito menos foi relacionado. Só que aí foi explicado que era por conta da condição física dele, que era preciso um gerenciamento de carga para que ele pudesse continuar jogando. Só que essa foi a última vez praticamente que o Willian ficou fora de uma sequência de jogos tão grande por questões físicas. Porque o que veio a seguir foi justamente uma sequência de jogos estando em campo, como titular. E mais do que isso, sendo destaque. Não era difícil você ver algum post do SofaScore com as estatísticas dele, que tinham comentários reafirmando tudo o que os posts traziam sobre o Willian. Eu genuinamente acho que ele só não foi o melhor lateral direito do Brasileirão de 2023, né, de ser reconhecido com premiação e tudo mais, porque o Palmeiras foi campeão e aí os prêmios foram tudo pro Mike.
mas o Willian merecia e merecia muito. Foram 40 jogos, 1 gol marcado e 4 assistências naquela temporada. E então vamos para 2024, que começou do jeito que terminou o ano anterior em relação ao desempenho em campo e também o termômetro da torcida. Isso porque o Willian continuou jogando muita bola e tendo seu desempenho destacado na mídia e também pela torcida cruzeirense, que não só destacava o Willian, mas também o Marlon, colocando ambos como a melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. E vamos combinar, até ali eles de fato eram a melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. Também no começo de 2024 aconteceu algo que eu sinceramente pensei que mudaria a jornada do Willian no Cruzeiro, que foi quando começaram a divulgar as notícias de que ele teria traído a noiva. E também em um momento em que, recentemente, ele estava abalado por ter perdido a guarda dos 2 filhos para a ex-esposa. Eu não vou entrar muito em detalhes dessas notícias, para não dispersar muito o vídeo mais do que eu já costumo dispersar, mas esse rolê aí das notícias aconteceu em fevereiro de 2024, enquanto a situação com os filhos dele foi em dezembro de 2023. E só para terminar esse rápido contexto, um dos filhos do Willian, o Pedrinho, tem uma deficiência motora que o impede de andar por conta própria. E aí, para ser sincero, na época eu pensei que esse acúmulo de situações extracampo poderia fazer com que o desempenho do Willian caísse. Mas pelo contrário, ele continuou jogando e jogando ainda melhor do que jogou em 2023. Tanto é que em dado momento, inevitavelmente, começou um coro pela convocação dele para a seleção brasileira. E que acabou acontecendo. O Willian foi convocado para a seleção em setembro de 2024, para os jogos contra o Paraguai e Equador pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas acabou que não entrou em campo em nenhum dos 2 jogos. E nessa reta final do ano de 2024, eu não vou colocar isso aqui que eu vou falar agora como um fato, mas como uma opinião, que de certa forma se conecta com o ano de 2025. O Willian, quando voltou da seleção, eu senti que voltou abaixo do que estava antes. Mas também a gente tem que colocar que o segundo semestre do Cruzeiro, principalmente depois da chegada do Fernando Diniz, foi um período em que quase todos os jogadores estiveram abaixo da crítica. Mas mesmo assim, ele conseguiu terminar o ano com bons números. Só que a coisa começou a mudar em 2025. Como eu falei, a impressão que passava era de que ele tinha voltado abaixo do nível que ele estava antes de ser convocado. E as boas atuações que antes eram constância, praticamente viraram uma parada meio que 8 ou 80. Em um jogo ele ia bem, em outro ele ia mal. E assim foi o 2025 do Willian. Antes, ele era elogiado por ir bem tanto no ataque quanto na defesa, mas a grande crítica passou a ser justamente ele ir bem ofensivamente, mas defensivamente e muito mal nos jogos. Não à toa, mesmo com o careca safado lá fazendo o Cruzeiro praticar o futebol masterclass, o Willian virou reserva em alguns jogos, ainda que tenha voltado a ser titular depois da lesão do Fagner na reta final daquela temporada. E aí chegamos em 2026, que sinceramente acho que a gente não tem nada de proveitoso para pegar do Willian. Muito menos do time do Cruzeiro, se você for pegar como um todo. A gente tem um lampejo ou outro dos craques do time, né? Como o Caio Jorge, Matheus Pereira, Gerson. Mas no geral é uma parada que dá tristeza de assistir. Não à toa é o lanterna do Brasileirão. Mas o foco aqui é o Willian, que como eu falei, não tem nada de bom que você pode pegar e falar dele nessa temporada. Não teve um jogo que você pôde falar, ah não, o time foi mal, mas aqui ele se destacou. Jogo grande que eu falo, né? Porque voar no campeonato estadual é obrigação até para jogador ruim. Além das críticas pelo desempenho, o Willian ainda conseguiu a proeza de ser criticado por coisas que ele não fez em campo. Que foi depois da derrota contra o Atlético Paranaense, que ele ficou de risadinha junto do Fagner ao Odair Hellmann, técnico do Atlético, ilustrando bastante a situação do Cruzeiro, em que o time está completamente mal e você vê quase todos os jogadores e a diretoria desconectados da realidade. E eu falo isso não no sentido de o time perdendo e o cara rindo, igual aquele meme. Pra mim, o cara tem todo o direito de dar risada. Mas, pô, depois de uma derrota, mais uma derrota, aliás, vai pelo menos pro vestiário e aí você casca o bico lá com quem você quiser, meu irmão. Entrou em campo, o foco é no Cruzeiro e na nossa situação. Eu sei que o que resolve é a bola na rede, é a vitória no placar. Mas a partir do momento que você já não tá bem, errando coisas básicas nos jogos, e você ainda fica de risadinha depois de uma derrota, eu acho que isso é um termômetro que mostra quem realmente se preocupa com o momento do clube. Bom, agora vamos para aquela parte do vídeo em que eu opino sobre o tema em questão.
Eu quis trazer toda essa parte aqui antes, né, do início, a complicação e depois a ascensão do Willian e também a derrocada dele que veio a seguir, porque isso tudo compõe a minha opinião sobre o lateral direito. Eu não acho o Willian um jogador ruim, não mesmo. Tecnicamente, ele já mostrou que é um dos melhores do Brasil. Nível de seleção? Eu também acho que não. Tem muita gente, mas muita gente mesmo à frente dele. Mas a nível nacional, eu acho sim um jogador com muita qualidade. E não sou eu falando, são os números, são os relatos de torcedores. Mas eu concordo também que não adianta o cara ter qualidade e não conseguir demonstrar isso em campo. Eu até falei isso em outro vídeo. O Willian, ele entrou num ciclo de irregularidade absurdo nos últimos tempos. Tá certo que em 2026 ele ainda não teve uma sequência positiva, mas no segundo semestre de 2024 até o fim de 2025, ele faz uma partida de gênio e outras 3 de bagre. Ele fica tentando dribles desnecessários, tomando decisões erradas que custam caro ao time. E eu tenho um pensamento que é o seguinte: quando o jogador desempenha bem sempre, ele é titular. Quando ele desempenha mal sempre, ele não deveria nem estar no clube. Agora, quando ele fica nessa de jogar 1 ou 2 jogos bons, e aí faz 5 jogos ruins, depois outros 2 jogos bons e por aí vai, o lugar dele é na reserva. Você se desfaz de quem não joga bem em nenhum jogo. Um exemplo disso, pra mim, é o Wallace, que não faz uma boa partida sequer desde que ele chegou, praticamente. E já deveria ter saído. E por falar em exemplos, eu vejo no Willian algo que aconteceu com o Marlon, que é justamente alguém que se destacou junto com ele. O Marlon era tido como um dos, se não o melhor lateral esquerdo do país em 2023 e até mesmo em alguns momentos de 2024. Mas ele também se tornou inconsistente. E em paralelo a isso, ele ficava dando indiretas sobre querer jogar no Grêmio algum dia por ser gremista. Ou seja, havia uma chance bem grande dele não querer mais estar no Cruzeiro, sendo esse um dos fatores, ele querer jogar no Grêmio um dia por ser gremista. E assim, eu não vou dizer que o mesmo acontece com o Willian, porque a gente não teve nada disso acontecendo, tipo, ele curtindo posts de outros times e tudo mais, mas eu acho que, por tudo que ele já vivenciou recentemente no extracampo, com a família dele, com os filhos, alguma coisa pode estar afetando o psicológico dele, ou então, pra ele, passou o tesão de jogar no Cruzeiro. Mas se a gente pode contar só de vez em quando com isso, então ou o Cruzeiro vai atrás de um lateral direito titular e ele vira reserva oficial, porque sinceramente eu não vejo o Fagner com disposição para assumir esse posto de titular e nem de reserva, ou então dá linha na pipa com ele e vai atrás de 2 laterais direitos, porque igual eu falei, o Fagner eu não vejo assumindo um papel de protagonismo e nem de coadjuvante nesse time. Fato é que isso, assim como muita coisa que acontece nesse time, não pode continuar. Mas e vocês? O que acham disso tudo? Gostam do Willian? Acham que ele vai recuperar a regularidade em algum momento e é só uma má fase? Ou acham que o ciclo dele acabou e ele precisa vazar? Comenta aí, deixa sua curtida por favor, porque foi meio trabalhoso, foi muito trabalhoso fazer esse vídeo. Ter que ficar buscando notícia, dados, enfim, igual eu falei no começo, foi uma baita de uma pesquisa. Então, se puder, dá aquela valorizada aí, que ajuda demais o canal. E se não for inscrito e tiver gostado do conteúdo, te convido a se inscrever e ativar o sininho para sempre que sair de novo, você ser avisado. Se esse vídeo aqui der certo, eu vou tentar trazer pelo menos uns 2 vídeos assim por semana, que tem uma pegada mais investigativa, opinativa, informativa e por aí vai, vários tivas. Fechou? Tamo junto, valeu! É nóis e até o próximo vídeo. Au!